Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni no canal do meu Palmeiras. Hoje eu tô aqui pra fazer o pós-jogo do Palmeiras 2, 1 Sport. Bom, antes de começar o vídeo eu queria pedir, por favor, pra quem gostar do canal se inscrever, dar like no vídeo, comentar o que achou do jogo. O jogo que hoje foi polêmico, né? Comentar se achou que foi pênalti naquele segundo pênalti, ou até propriamente no primeiro. E a sua opinião. Se puder compartilhar também com alguém que você acha que vai gostar do vídeo, eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz. Bom, vamos falar logo do jogo. Primeiro tempo, muito pouco criativo do Palmeiras, só bolão na frente. Inclusive uma coisa que eu tava esquecendo de comentar. O Palmeiras hoje no primeiro tempo entrou com uma formação um pouco diferente do que vem usando na temporada. Entrou com 3-5-2, o Everton no gol, os três zagueiros, Fux pela direita, Murilo pelo meio, Mikael pela esquerda. No meio campo, os dois alas, né, que seriam como laterais que voltam e vão, tava tava Giai e Vanderlan, Giai na direita, Vanderlan na esquerda. No meio campo, dois volantes, tava o Evangelista e o Emiliano, mais pra frente o Felipe Anderson de meio atacante. Na frente dele, como os dois atacantes do time, tava o Flaco mais centralizado e o Facundo meio que caminhando não, né, passeando pelo meio de campo, pelas pontas ali. Bom, começo do jogo foi muito difícil, foi um jogo truncado, o Sport atacando muito e a gente com muita pouca criatividade, time dormindo e só bolão pro Flaco, chutando pra frente pra ver se ele conseguia arranjar alguma coisa. Nisso, o Flaco conseguiu arranjar uma boa jogada, que ele conseguiu sofrer um pênalti, o cara deu um puxão nele, aquele sim pra mim bem marcado. E aí o que acontece? Quem vai pra bola? Como não tinha nenhum dos batedores oficiais no time, a gente ficava no suspense. Quem será que vai pra bola? Foi o Flaco mesmo que sofreu, bateu o pênalti muito bem e fez o gol. Bateu no meio do gol e forte. Como faltou pro Veiga fazer nos últimos pênaltis que ele tem batido. Acho que o Flaco, inclusive, pode ser uma boa opção pra bater pênalti nesse time. Pareceu um bom batedor pelo que bateu nesse jogo, né? O primeiro pênalti acho que bateu a camisa do Palmeiras, se não me engano. Bom, depois disso, o Sport continuou atacando mais que o Palmeiras. Conseguiu um escanteio, que o Lucas Lima deu um puta de um cruzamento no meio campista do Sport, que tava aberto aqui, sozinho. A zaga dormiu, ele ficou aberto, ele conseguiu emendar uma bola de primeira, que o Everton aceitou pro gol. Porque a bola foi na mão dele e a bola ele não conseguiu defender e foi isso. E, infelizmente, eu acredito que foi uma falha do Everton e da zaga no geral, do sistema defensivo. Mesmo com três zagueiros, ainda parecia que o time tava perdido em campo. Depois disso, no segundo tempo, no começo dele, ele ainda manteve esse esquema com os três zagueiros, só que ele trocou o Vanderlan, que pra mim foi o pior da partida, pelo Piquerez, e na frente o Felipe Anderson pelo Estevão. O Estevão que começou a cair mais com ponta direita e o Facundo mais com ponta esquerda. Então tinha mais um meia fixo assim. Bom, nisso, o time até que deu uma melhorada, mas ainda assim estava sofrendo muito, o Sport ainda estava atacando bem, até a hora que ele resolve mexer na estrutura do time. Ele volta pro 4-3-3. Nisso, ele tira o Fux, coloca o Veiga e tira o Emiliano e põe o Hannibal. Quando ele coloca o Veiga no time, não que eu acho que o Veiga jogou muito pelo contrário. Acho que hoje ele tava a mesma coisa que ele tava nos outros tempos. Mas o time se ajeitou, porque pelo menos voltou de uma maneira que já tava acostumado a jogar, né? Naquele 4-3-3 básico. Nisso começamos a atacar mais o Sport e virou praticamente um ataque contra a defesa. O Palmeiras atacando, com problemas de criatividade, mesmo criando chances de ataque, não chances claras, sabe? Não tinha posse da bola, mas não conseguia fazer lances bons, assim. E o Sport só defendendo. E saindo muito em contra-ataque. A gente sofreu bastante com esse contra-ataque do Sport também. Nisso, depois de um tempo, o que aconteceu? Aí vem o lance polêmico do jogo. O Veiga faz uma arrancada. O cara, na minha visão, ele vai na bola, depois pega no pé do Veiga um pouco e o Veiga cai. O Veiga nem pediu o pênalti, o juiz marcou. Se eu sou o juiz ali, eu não marco. Pra mim não foi nada. Acho que pênalti fantasma. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o juiz marcou. Uma coisa interessante, depois dos pênaltis que o Veiga perdeu, o Piquerez começou a ser, eu acho que o batedor oficial, aparentemente. Porque ele vai pra bola, enche o pé no lado esquerdo ou direito, acho que foi direito, na verdade. Enche o pé no lado direito, acerta o gol, faz um bom gol de pênalti, né? Não tem um golaço, mas chutou bem. E a gente sai com a vitória, né? Saímos com os 3 pontos. Bom, agora acho que os principais pontos negativos do jogo. Vamos começar com os pontos negativos, que são muitos, né? O que eu falei, principalmente no primeiro tempo. Falta de criatividade, time morno em campo, 3 zagueiros
mas parece que, principalmente no começo do primeiro tempo, 3 zagueiros, mas parecia que a zaga estava toda aberta. Acho que esse esquema não dá para se repetir mais. E o Vanderlei jogou muito mal também. O resto do time só não tava. Não é que jogou mal, é que tava sem criatividade, não tava conseguindo criar, mas não tava mal. Pra mim, pontos positivos desse jogo. O Flaco participou bastante das jogadas, tentou bastante. Acho que foi um dos melhores jogou ali no time. O Piquerez entrou bem. O Felipe Anderson no primeiro tempo tentou, mas com o time morto de criatividade foi difícil pra ele, né? Ele que é um meia mais de criação. O Estevão entrou bem também, acredito. O Veiga, sinceramente, acho que jogou um pouquinho melhor do que vinha jogando nos outros jogos. Mas ainda não é um jogo bom do Veiga. Mas acho que talvez pode ser que ele esteja voltando um pouquinho para uma fase um pouco melhor. Porque do jeito que tava muito ruim. Não dava. Isso, o Giai também acredito que tenha jogado bem. Acho que dá pra gente dar mais oportunidades para ele, ainda mais agora que a gente tá sem Mike e o próprio Marcos Rocha, né, que tava na titularidade da posição. Acho que não só ele tem que ser o titular. Na verdade, acho que ele tem que ser o titular agora, sem o Mike e Marcos Rocha, porque a gente não tem outra opção, né? É melhor ele do que o Bruno Fux. O Bruno Fux, como é que eu posso falar mesmo? O Bruno Fux improvisado ali. Que no outro jogo contra o Sport Cristal já tinha feito cagado, não tinha muito gostado muito da apresentação dele como lateral. Acho que tem que voltar pra zaga. Mesmo ele fazendo meio que um terceiro homem de zaga, ainda assim acho que ele tava meio perdido. Não tava conseguindo fazer da maneira mais correta. Naquele primeiro jogo, nesse segundo jogo também acho que foi um dos piores dos 3 da zaga. Mikael e o Murilo pra mim foram mais ou menos pra bem. O Everton falhou no lance, mas fazer o quê? Acho que a culpa dele. E hoje acho que o Abel foi bem. Bem mais ou menos, né? Ele corrigiu a cagada que ele fez. Primeiro ele tentou uma formação que não deu certo, e depois ele conseguiu mexer no time, deixar o time não bem, não bom, mas mais perigoso contra o Sport, né? Que é o que o Palmeiras devia ter sido desde o começo do jogo, dominante. Um time do elenco do Palmeiras tem, por exemplo, não pode tomar gol do Sport, por exemplo. Quer dizer, até pode, mas só se for um gol que realmente intomável, diferente do que foi, né? Não pode tomar esse apavoro do Sport, é isso que eu tô querendo dizer. Porque a gente chegou no momento do jogo que dava a impressão que a gente ia perder, que o Sport estava jogando melhor. Principalmente no primeiro tempo, o Sport estava destruindo o Palmeiras. Acho que não pode ser assim pro restante da temporada. E principalmente agora, nessa sequência que a gente tem, uma sequência difícil. A gente pega o Cerro Porteño, quarto na Libertadores, depois no sábado, o Corinthians. São 2 jogos difíceis, ainda mais que o Cerro Porteño é lá, o Corinthians ainda é em casa, mas o Corinthians, sinceramente, acho que onde a gente pega é muito difícil, né? Tanto aqui, tanto na Neoquímica. Então, melhorar para tentar conseguir buscar os resultados nessa sequência. Acho que é isso que fica para desse jogo. Agradeço a quem viu até aqui. Vou repetir, se você puder se inscrever no canal, curtir, comentar sua opinião e compartilhar, eu ficaria muito agradecida. E é isso. Avante palestra.